A prática do adultério é condenada desde a lei de Moisés. Jesus, no entanto, vem dizer que se apenas alimentarmos o desejo de o praticá-lo, já estaremos em erro. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IJF. Farei alguns apontamentos espíritas a respeito dessa passagem. Inicialmente, é preciso considerar que Jesus deixou muito claro na sua mensagem que certos pontos ensinados por Moisés, ele estava de acordo, mas vinha dar um desenvolvimento. Não vinha destruir, mas vinha complementar. Essa é uma passagem que deixa muito claro exatamente esse comportamento do Mestre. Para lermos exatamente conforme está registrado no Evangelho de Mateus, foi colocado assim: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. É assim que está registrado no Evangelho de Mateus. Ora, primeiro ponto que nós devemos pensar. Aqui se fala na prática do adultério em relação à mulher, porque é o contexto de sociedade daquela época. Então, nós podemos fazer uma interpretação hoje em dia, naturalmente, ainda utilizando a palavra adultério nesse sentido mais restrito, como a possibilidade de adulterar também da parte das mulheres em relação aos homens, ou de mulher para mulher ou de homem para homem em relações homoafetivas. Isso é indiferente. Mas no contexto da época, a mulher era mais uma propriedade do homem, então por isso que serviu de exemplo. Segundo ponto que nós devemos pensar é, mais uma vez Jesus parte de uma situação particular, mas nós podemos utilizá-la para um ensinamento mais amplo. Podemos interpretar adultério aqui, tanto no seu sentido mais restrito, como infidelidade conjugal, como traição dentro de uma parceria afetiva sexual, mas também entender a palavra adultério no sentido mais amplo da palavra, todo mau pensamento, todo mau desejo que está relacionado ao que era chamado de pecados. Nós podemos formular o entendimento, então, da palavra adultério, tanto no sentido restrito quanto no sentido mais amplo. Como em várias outras passagens, uma situação em particular, Jesus se aproveita, daí nós podemos deduzir um ensinamento mais geral. A grande questão que se coloca para nós é, mas o indivíduo está apenas pensando, está apenas desejando praticar algo, nesse caso o adultério, mas ele não fez nada. Será que ele é tão responsável como alguém que efetivamente vai praticar o adultério? Aqui a doutrina espírita nos convida a pensar no mundo dos nossos desejos, porque as nossas ações estão ligadas aos nossos desejos. Os desejos são aquela dimensão volitiva da alma, a dimensão da vontade que ainda não foi realizada. Desejo é um projeto, é um vir a ser, é uma vontade em potencial. Mas todas as vezes que nós praticamos alguma ação, ela necessariamente nasceu de um desejo. Nem todo desejo vai virar uma ação, mas todas as ações vieram de alguma forma de desejo. Nós podemos fazer um paralelo aqui com a escala espírita proposta por Allan Kardec e que inicialmente aparece no Livro dos Espíritos, lá a partir do item 100 e os seguintes. É basicamente uma divisão didática a respeito do grau de progresso espiritual. E aí são 3 ordens, que são os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Quais são características gerais? Os espíritos imperfeitos, eles têm uma propensão ao mal e um domínio da matéria sobre o espírito. Os espíritos bons já têm os desejos do bem e o espírito domina a matéria. Nos espíritos puros, há um absoluto domínio sobre a matéria, quer dizer, não há interferência nenhuma da matéria sobre o espírito. É fácil verificar, nós podemos nos observar, nos classificarmos quanto espíritos imperfeitos, a propensão ao mal, o desejo do mal. Por isso que Jesus chama atenção para a questão dos desejos. É claro que praticar o adultério é algo mais danoso do que alimentar os desejos e não fazê-lo. Mas o que Jesus nos chama atenção é, na sua orientação moral, é preciso estarmos atentos àquilo que nós fazemos e também estarmos atentos aos nossos desejos.
Porque muitas vezes nós não daremos vazão a certos desejos ruins pela falta de oportunidade, pelo constrangimento. Mas quando as situações se apresentam, a gente pode dar vazão a isso. Vejamos o exemplo do exercício do poder. Se nós tivermos uma posição de comando, é um mecanismo para a gente conhecer um pouco mais em detalhes do nosso comportamento, dos cantinhos da nossa alma. Às vezes a gente só vai dar vazão a certos desejos quando alcançamos essa posição. Então Jesus não nos convida a uma posição puritana. As religiões ocidentais, nos séculos anteriores, falharam nessa abordagem. Uma tentativa de repreender os comportamentos e sufocar os desejos. Isso não funciona. Se o indivíduo não exerce o adultério, mas tem o desejo, quer dizer, reprimir a ação ou trabalhar com a culpa não resolve aquilo ali, porque na primeira oportunidade o indivíduo vai expressar aquele desejo e muitas vezes de modo desequilibrado, porque aquilo ficou sendo acumulado durante muito tempo por causa das repressões sociais. A proposta de Jesus é que a gente se atente a esses desejos. Como é que a gente pode então modificar esses desejos, já que é uma dimensão passiva nossa? Bom, a proposta espírita é que a gente faça um controle indireto. Obviamente, quando nós percebemos que o desejo é inadequado, como no caso do adultério, que a gente não dê vazão a ele. Esse é o primeiro ponto mais elementar. O segundo e o mais difícil é que a gente busque a transformação para melhor. À medida que a gente vai fazendo as escolhas morais, que a gente vai melhorando o nosso comportamento, vai nos transformando moralmente, por consequência, os nossos desejos mudam também. É por isso que o espírito puro só tem desejo do bem. E como só tem desejo do bem, ele só vai praticar o bem. Então nós precisamos nos transformar para melhor, porque aí também os nossos próprios desejos mudam e aí a gente não vai ter mais essa luta por fazer. Allan Kardec enxerga também didaticamente esse processo e faz um resumo para nós. E ele diz assim, de que na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele tem prazer, o mal está ainda com toda a sua força. Em alguns o trabalho está feito, em outros o trabalho está em desenvolvimento, e em outros ainda está na fase de ter prazer com aqueles maus pensamentos. Então essa é a proposta de interpretação da filosofia espírita. Espero que seja útil para você nas suas próprias vivências. Se gostou desse vídeo, curte e compartilha. Se é novo aqui no canal, aproveita e te inscreve, ativa o sininho das notificações, vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima!